Queridos amigos, irmãos em Cristo, uma boa noite a todos. Com que alegria nos sentimos nesse momento, de estarmos mais uma vez juntos na casa de Deus, que de coração gostaríamos de agradecer por esse momento mais uma vez, fazendo um convite a todos nós que o Evangelho nos traz. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas, pois suave é meu jugo e leve é meu fardo. Com esse convite, nós pedimos permissão a Deus para darmos início mais uma vez à nossa tarefa da noite. Rogando, pedindo a todos nossos irmãos que façamos aquela corrente mental de confiança e de fé na bondade e no amor de Deus. Seja um momento de alegria ou de tristeza, de dor em nossa vida, vamos tentar erguermos nossas cabeças. Vamos buscar a Deus nesse momento para juntinho de nós, para junto da nossa casa, da nossa família e da nossa vida. Que Ele há, com certeza, de nos fortalecer para seguirmos em frente, mesmo que as dificuldades são imensas. E para iniciarmos a nossa tarefa, convidamos nossa companheira, irmã Laís, para fazer a prece de abertura da noite. Fiquem todos com Deus, que a sua paz seja em todos os nossos corações, hoje e sempre. Estamos mais uma vez aqui reunidos em nome do nosso Pai, pedindo amparo e proteção dos benfeitores amigos. Amado Mestre Jesus, benfeitores amigos, nos abençoe, nos proteja, nos guie, nos ilumine. Nos ampare, Pai de misericórdia, neste momento tão difícil que nós estamos passando. Pedindo o Teu amor, a Tua luz, a Tua paz, que nos ilumine, que nos oriente, para que nós possamos fazer o melhor para nós e para aqueles que estão à nossa volta. Que seja derramado sobre nós Suas bênçãos divinas, misericordiosas, que sabe tão bem do que nós precisamos. Nos ajude, Pai, a errar menos, a acertar mais, a seguir mais os Seus ensinamentos, a levar uma vida mais calma, mais tranquila, com muito amor, com muita paz, com muita fé. Sabemos que tudo isso que nós estamos passando não é por acaso. É para nos alertar daquilo que nós estamos precisando aprender, nós estamos precisando evoluir, nós precisamos ter mais Deus na nossa mente e no nosso coração. Nós estamos afastados do amor, do perdão, da humildade. Nós te pedimos, Pai, que nos ajude a ser mais cristãos, a aceitar o nosso próximo da melhor maneira possível. Nós saibamos nos amar, nós saibamos perdoar, saibamos ser pessoas melhores, com muito amor, com muita fé no coração, sem querer prejudicar o nosso irmão, sempre só pensando nas facilidades financeiras. Então, meu Pai, nós te pedimos que nos ampare, que nos proteja, que nos guie, que nos livre dos maus pensamentos, das más influências, das más companhias, que abra nossa mente e nosso coração para o amor, para a compreensão, acima de tudo, para o perdão. Nós estamos aqui, Pai, para viver uma vida de muita paz e de muito amor, de acordo com os Seus ensinamentos, de acordo com aquilo que nós precisamos saber, que é o amor, que é o perdão, que é a compreensão e a serenidade. Não deixe, meu Pai, que nada que não venha de Ti nos atinja. Nos dê misericórdia, o Seu amor, a Sua luz e a Sua paz. Não deixe que nós saiamos seguindo os maus pensamentos, as más influências, aquilo que não é bom nem para nós, nem para ninguém que não esteja ao nosso lado. Nos ampare, nos proteja, nos guie, nos ilumine,
nos mostre o melhor caminho. Enfim, Pai, nós, como sempre, só sabemos pedir, pedir, pedir. Mas te agradecemos por tanta coisa boa e maravilhosa que o Senhor sempre nos proporciona. Te agradecemos pelo seu amor, pelo seu perdão, pelo seu amparo, pela sua proteção. Sabemos que o Senhor está sempre ao nosso lado, que o Senhor jamais nos desampara. Então, Pai, pedimos que continue assim, que dê força para as pessoas que estão isoladas, que estão internadas, pelos familiares, para aqueles que perderam os familiares nesse momento tão difícil. Te pedimos, Pai, que dê força a todos eles, que os ilumine, que os oriente, que mostre o melhor caminho a seguir. E que o Senhor nos ajude, que nós saibamos viver nesse momento difícil, mas com amor, com sabedoria, com compreensão, com tolerância, com paciência. Não deixe, Pai, que nada que não venha de Ti nos atinja. E dê a todos nós misericórdia, seu amor, a sua luz, a tua paz. Que Jesus nos abençoe e nos ampare sempre. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Vamos fazer a leitura do Evangelho nesta noite. Parentesco corporal, parentesco espiritual, item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o Pai quem criou o espírito do Filho. Ele não o fez senão fornecer-lhe o envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que se encarnam numa mesma família, sobretudo entre parentes próximos, são o mais frequentemente espíritos simpáticos, unidos por relacionamentos anteriores, que se traduzem por sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode ocorrer também que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem da mesma forma por seu antagonismo na terra, para lhe servir de prova. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que une os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Se onde se segue de dois seres nascidos de pais diferentes, podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fossem pelo sangue. Pode-se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias problemas morais que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade da existência. Há, pois, duas espécies de família: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras duráveis se fortalecem pela depuração e se perpetua no mundo dos espíritos, através de diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extingue com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. Foi isso que Jesus quis fazer compreender em dizendo aos seus discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, quer dizer, minha família pelos laços de espírito.
porque quem quer que faça a vontade do meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos está claramente expressa na narração de São Marcos. Uma vez disse ele: se propunham se apoderar dele sob o pretexto que havia perdido o espírito. A notícia de sua chegada, conhecendo-lhes os sentimentos a seu respeito, era natural que dissesse, falando dos seus discípulos do ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe encontrava com ele e generaliza o ensinamento, o que não explica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ele senão diferença. Sua conduta em outra circunstância provou suficientemente o contrário. Boa noite, meus amigos. Hoje eu vim falar com todos, e eu gostaria primeiro de agradecer essa oportunidade e junto de vocês rogar a Deus que essa nossa leitura de hoje, essa tarefa seja dedicada às famílias e que todas as pessoas que estejam ouvindo nesse momento também possam se sentir amparadas e protegidas, Que Jesus possa me trazer essa intuição de poder levar o consolo, o amparo, a alegria para aqueles que estão nos ouvindo neste momento. Nós vamos falar um pouquinho sobre a família, sobre um comentário sobre o Evangelho, sobre o parentesco material, o parentesco espiritual. E para nós já aprendemos muito aqui na nossa casa que existe uma separação importante que nós precisamos compreender. Nós temos o parentesco material, que é esse parentesco necessário, através da lei da reencarnação, que nos permite estar unidos nesses núcleos familiares de acordo com a nossa necessidade, de acordo com a necessidade da evolução, Que é através dessa convivência é que nós vamos contribuir para a evolução do mundo. Chico já falava que a família é a associação mais importante que existe na Terra e ela tem um fundamento importante por essa razão, por essa união de pessoas. E nem sempre essa união ela traz aquele paraíso aqui na Terra. Existem os espíritos que são afins, que são aqueles que vêm na condição dos familiares, que contribuem principalmente para ajudar aqueles irmãos que às vezes reencarnam nesses mesmos núcleos familiares, que podem ser do parentesco espiritual ou não, mas que renascem junto de nós, a fim de que a gente consiga evoluir todos juntos. E como é que é essa evolução? Por que ela acontece dessa forma? Porque é necessário que nós tenhamos o conhecimento, o entendimento, que essa evolução ela vai acontecer de uma forma moral, não só material, que é feita pela ciência, pelo tempo, mas principalmente a evolução espiritual de cada um de nós. É necessário que haja o esforço, e esse esforço vem através da convivência, vem através daqueles sentimentos que nós temos dentre os familiares, a ternura, a paciência, a compreensão, aquilo tudo que traz conosco juntamente com aquele laço importante que é o laço de amor que nos une a todos dentro da mesma família. Então acontece oportunamente dessa mesma família receber espíritos, que às vezes não condiz, que não comunga com essa mesma teoria. E ele exige de nós um pouco mais, exige atenção, exige a compreensão, a tolerância, o acolhimento de nossa parte. E isso faz com que a gente cresça, porque anterior a todos esses sentimentos existe o sentimento de amor. Nenhum de nós é feliz quando um irmão nosso não está bem, quando tem algum irmão que está sofrendo por qualquer razão, não é mesmo? Nós todos pensamos assim, e é só fazer uma comparação para entender. Com relação à família espiritual, nós temos também um laço efetivo e muito grande, e que às vezes a gente não se dá conta.
existem pessoas que nos amam, que amam aqueles que convivem, que estão junto de nós na mesma casa e que estão também trabalhando para o nosso crescimento. Então, embora a gente não perceba essas presenças o tempo todo, como se fosse o vizinho, como se fosse aquele irmão que passa em casa no fim do dia, são aquelas pessoas que carinhosamente estão do nosso lado, nos momentos que a gente encontra, né, a oportunidade e a sintonia para ficar com o alto. Então, dentro da doutrina espírita, prega-se muito o culto no lar, o evangelho no lar, e daí a importância desse culto, a importância da reunião familiar, de se sentar em volta de uma mesa, ou se sentar de alguma forma todos juntos e estudar as lições, as orientações que vêm do evangelho para nós, que Jesus nos traz, que vai nos ajudar com essa sintonia e ter o contato próximo com esses familiares que são os familiares da parentela espiritual, conforme disse no Evangelho. Então, pessoal, trazendo isso para os nossos dias hoje, né? Falar de família, hoje a família está dentro de casa, a família hoje está sendo movida por circunstâncias, né, materiais, que a gente está vendo, mas são circunstâncias também sob o controle da espiritualidade. Nós escutamos muito isso em palestras, em vídeos que nós assistimos. Está tudo sob o controle divino, né? Nada acontece por acaso e a gente sabe disso. Então existe a necessidade dessas dificuldades momentâneas que nós vivenciamos, seja todo o planeta, seja em regiões distintas, que fazem com que a gente passe por essas dificuldades e também contribua de uma forma muito importante para o nosso progresso, né? Nós pensamos assim e imaginamos que hoje nós estamos um pouco mais reclusos dentro de casa, orientados, né, a não ter o contato físico, orientados a ficar em isolamento, em distância social, em isolamento total. Por que essa razão? Nós tiramos o proveito disso com as lições importantes que o Evangelho nos traz também. A necessidade de se olhar em volta, de se olhar para dentro daquilo que às vezes a gente já tinha até perdido o costume. Porque a nossa vida é muito corrida, porque existem muitos compromissos, existem muitas coisas acontecendo, existe a tecnologia, né, que hoje está sendo aqui a nosso meio de união, a nossa forma de contato com pessoas tão queridas aqui do nosso centro, que fazem falta, porque é uma convivência de muitos anos. Então até essa tecnologia serviu para distanciar as famílias, cada um no seu momento, cada um no seu mundo, cada um vivenciando de uma forma aquilo que a sua encarnação o conduz, né? Então seja uma provação, seja uma expiação, seja uma dificuldade que ele esteja vivendo. Cada um de nós tem, né, uma natureza própria e cada um de nós tem uma bagagem que nós trazemos de outras vidas também. Então eu sei que para pessoa que conduz uma família, às vezes são muitas dificuldades que nós enfrentamos, porque essa convivência não é igual. Porque nós sabemos hoje que se uma mãe tem 5 filhos, nenhum filho é igual ao outro. Nós sabemos que não somos iguais a ninguém, que nós somos um universo diferente em cada um. E cada um de nós está, nesse momento, num patamar, né, de evolução moral. Então, existem dentro dessa convivência muitas dificuldades por essa razão. E são essas dificuldades que às vezes esse momento, né, está nos trazendo de oportunidade para que a gente conduza essa questão familiar de convivência de uma maneira mais tranquila. Primeiro compreendendo o sentido da família, a necessidade da família, por que acontece assim, por que tem que ser dessa forma, né? E existem vários tipos de família. Então, cada um precisa trazer para si esses conceitos, né? Mas de uma forma que estimule, que exalte a questão do próprio conhecimento. Então, não está fácil para ninguém conviver em família às vezes, né? Nós encontramos muitas dificuldades. São às vezes casais que não conviviam tanto, pais e filhos que não conviviam tanto. A questão das idades é interessante também observar, mas ali é o momento. Se cada um de nós, que temos um pouquinho de entendimento, que conseguimos observar essas questões, nós vamos observar aqueles que estão lá dentro de casa também. Perceber as mudanças, como elas estão sendo vistas por cada pessoa da nossa família. Como que um idoso está conseguindo compreender essas alterações?
São pessoas que culturalmente, né, têm uma educação um pouco diferente da de hoje. Sempre portas abertas, sempre casa cheia. E hoje tem que conviver com a dificuldade da solidão, né? E aí a gente parte para outro ponto. As crianças, por exemplo. As crianças são muito ativas, elas não têm mais a facilidade de ir para a rua, de ir para o shopping, de seguir de buscar uma distração. Então hoje nós estamos sendo assim impactados porque nós não estamos mais podendo viver somente de distração. É necessário que a gente busque dentro da nossa casa esse recolhimento, esse silêncio, esse entendimento, para que a gente transforme e ajude as pessoas que convivem conosco. E com isso, gente, nós vamos falar principalmente sobre aquilo que o Evangelho nos traz, né? O desenvolvimento desses sentimentos. Se nós não temos a paciência, nós precisamos desenvolver a paciência. Ela não vem de fora para dentro. Nós precisamos tirar isso de dentro de nós, com o entendimento, com essa capacidade de pensar que se eu estiver acolhendo alguém da minha família, eu estou trazendo paz para o meu lar. Então, dentre esses sentimentos, existem outros. A intolerância, a convivência, às vezes, em espaços muito pequenos, né? Nós também sabemos que isso é difícil. As dificuldades financeiras que vão advir dessas mudanças também é muito complicado. Então, nós temos vários fatores, né, que contribuem para as dificuldades familiares hoje que nós estamos vivendo. E fomos todos pegos de surpresa, ninguém se preparou para tanto. Então, a nossa mensagem de hoje, ela precisa falar um pouquinho sobre isso, mas não é só falar, é fazer com que a gente pense sobre isso o tempo todo. Então, às vezes, ao invés de a gente revidar uma discussão, né, dentro de casa, não é porque nós temos total intimidade que a gente precisa revidar. Às vezes a gente precisa só pensar e ouvir. Às vezes nós precisamos nos silenciar e dar a oportunidade do outro também expor aquilo que ele está sentindo naquele momento. Quais as dificuldades que ele está tendo para enfrentar tudo isso? Será que ele simplesmente não está vivenciando assim, uma forma de agredir porque ele não entende o que está se passando com ele? Então nós, como pessoas que todos temos nossa família, seja ela como for, de que modelo for, nós hoje temos essa responsabilidade de participar, de orientar, de educar, de estar junto com os nossos, passando as dificuldades que são necessárias, né? Mesmo que a gente tenha alguém dentro de casa que sofra de alguma doença, que seja idoso, que seja criança, que seja só o marido, seja como for, inclusive as pessoas que vivem sozinhas. Então, para nós, é um alento saber que a gente tem uma condição hoje, como aqui no centro, por exemplo, de levar essas informações, de trocar essa ideia com todo mundo de uma forma muito tranquila, muito pessoal. Então eu espero que essa nossa fala aqui, que esse entendimento gere esses questionamentos, principalmente o questionamento interno de cada um de nós. Será que nós não estamos muito permissivos? Será que nós não estamos contribuindo para os vícios e para as dificuldades? Será que nós não estamos simplesmente deixando para lá, deixa acontecer, porque se eu tiver que morrer, eu vou morrer mesmo? Então, cabe a nós ter essa responsabilidade de conduzir, de pensar, porque hoje, neste momento, sou eu que tenho essa responsabilidade, porque eu estou pensando nisso. Eu trago assim para vocês dessa forma, porque a gente se acostuma muito com o Evangelho. O Evangelho, embora traga para nós muito alento, ele traz também essa questão da responsabilidade. É uma palavra muito forte, muito importante, mas a gente tem que tratar ela com o significado que ela tem. Então, buscamos dentro de nós, dentro da nossa família, o que está acontecendo lá dentro. Não, minha família está tudo bem, ótimo. Então, nós temos que buscar uma forma de ir até os outros, até as outras famílias. A tecnologia nos ajuda nisso. A gente tem que buscar essa tecnologia que pode nos encaminhar para o vício de ficar o tempo todo na internet ou qualquer outro vício, tá, gente? Para trazer essa tecnologia ao nosso favor. Então, nós podemos sim buscar as pessoas que nós amamos, nós podemos buscar aquelas pessoas que estão no nosso pensamento neste momento e mandar uma mensagem, perguntar como que você está, como que está sendo aí dentro da sua casa esse aspecto dessa agitação, dessa dificuldade toda que a gente está vivendo. Você está precisando de alguma coisa? É uma forma, gente, da gente contribuir. E para nós, a gente já sabe, né, que esse processo, seja de caridade, seja do entendimento com o outro, nos faz muito bem.
ele mais nos alimenta do que às vezes alimenta o outro, que alimenta o próximo. E quem é esse próximo para nós hoje? Ele pode estar dentro da nossa casa, batendo uma porta, nervoso, né? E ele pode estar precisando somente de uma ajuda, ele pode estar precisando somente hoje de um acolhimento da nossa parte. Eu tenho isso para falar e eu queria me despedir, agradecer a bênção dessa oportunidade que para mim está sendo muito boa, agradecer a intuição desses amigos aqui da nossa casa também, que estão sempre presentes, nos ajudando a levar até os nossos amigos e companheiros caminheiros do amor aquilo que nós podemos e temos de melhor, né? O nosso tempo e essa palavra que às vezes não é só minha, ela é feita também pela intuição dos nossos amigos espirituais. Muito obrigado a todos, tenham uma boa semana e que vocês estejam bem, sejam onde estiverem e com quem estiverem. Fiquem com Deus. Até logo. Boa noite a todos. Nós traremos agora um texto adaptado do livro Jesus no Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Neilo Lúcio. O texto é intitulado Paz no Lar. Naquela noite, Simão Pedro tinha o coração amargurado e entristecido. Aborrecera-se com parentes rudes e de difícil trato. O velho tio o acusara de dilapidar os bens da família e um primo o ameaçara esbofetear. Guardava, por isso, o semblante carregado e austero. Procurou o mestre e desabafou. Ao término do longo relato, o mestre indagou: "E que fizeste, Simão, ante a conduta de teus familiares incompreensíveis?" "Reagi como devia", respondeu apressadamente. "Coloquei cada um no seu lugar, anunciando em alto e bom tom as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice e meu primo é mentiroso contumaz. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas e não me arrependo do que fiz", disse Pedro de forma veemente. O mestre refletiu por longos minutos e falou calmamente: "Pedro, o que faz um carpinteiro na construção de uma casa?" "Trabalha, naturalmente", respondeu o discípulo irritadíssimo. "Com o que?", tornou a perguntar o celeste amigo. "Usando ferramentas", disse Pedro, sem entender aonde o mestre pretendia chegar. Após um breve momento de silêncio, Jesus continuou: "As pessoas com as quais vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Os parentes difíceis, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote que podemos utilizar a benefício da nossa reforma íntima. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer." Calou-se Jesus, e talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos cheios de questionamentos, acrescentou serenamente: "Se não ajudamos aos necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos distantes? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos a Deus que está no céu?" Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala um expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. A família constitui o núcleo mais notável de aprendizagem nas atividades de renovação espiritual. Busquemos não agredir com as palavras agressivas ou com silêncios gelados aqueles que estão à nossa volta na luta doméstica. Aprendamos a dialogar
para solucionar problemas, conversando equilibradamente. Não cobremos a feição dos amores, nem reclamemos que talvez ainda não tenhamos feito, nem estejamos fazendo nada por merecer. Agradeçamos mesmo as mínimas coisas, sendo gentis e alegres sem hipocrisia. Trabalhando com discernimento, burilando nossas próprias imperfeições, alcançaremos pouco a paz no lar, que há de nos propiciar, por consequência, alegria e renovação em nossa caminhada. Um texto sempre muito presente, muito atual, sempre muito adequado, mas talvez nesse momento atual em que vivemos, em que se intensificaram as nossas relações familiares, ele seja de uma importância crucial. Nos nossos lares, numa convivência acentuada, estamos sendo submetidos a um constante processo de contato conosco mesmos e com as nossas limitações. Sabemos que o ambiente domiciliar é o espaço onde com mais tranquilidade nos mostramos como realmente somos e que expressamos com maior clareza, com maior sinceridade os nossos mais profundos sentimentos. Mas sabemos também, que esse é o espaço de convivência onde, como Jesus, nesse texto que nos trouxe, nos alerta, encontramos as principais ferramentas de trabalho do nosso próprio interior, do nosso burilamento espiritual. Os espíritos benfeitores no Evangelho segundo o Espiritismo, eles já nos alertam, quando falam sobre a paciência, de que nós, espíritos ainda em evolução, caminhando, tateando nesse processo evolutivo, sentimos ainda muita dificuldade e sentimos a vida como sendo constituída de mil nadas que são como picadas de alfinete, mas que acabam por ferir. E assim se passa realmente no nosso lar, nas nossas experiências cotidianas. São pequenas coisas que individualmente talvez consigamos enfrentar com tranquilidade, mas que ao se somarem muitas vezes nos levam a sair do equilíbrio desejado. E Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, falando sobre esse mesmo tema, ele nos coloca que a construção da paz em nosso lar é um forte apelo à tolerância e ao entendimento. E realmente é crucial, é essencial para que consigamos esse processo de paz no lar, que estejamos atentos a desenvolver a tolerância e o entendimento. Mas como fazer isso no dia a dia, ali na luta, na peleja do cotidiano? E então Emmanuel continua convidando-nos a mobilizar a bondade e a cooperação frente aos desajustes familiares para que o mal se reduza. Quando estivermos frente a problemas que nos preocupam ou formos confrontados por colocações que nos agridem ou nos humilham, que busquemos calar os nossos próprios aborrecimentos, delimitando as nossas inquietações. Ele nos recomenda atitudes diárias de gratidão, que sejamos então gratos a tudo que nos alcança, que nos abençoa o dia, e que busquemos ter o cuidado de evitar atitudes grosseiras como o bater de portas ou outros objetos, evitarmos gritarias desnecessárias que geram desequilíbrio, e que todas essas medidas elas acabarão por nos auxiliar a pacificar nossa área individual para que a área dos outros se pacifique também. E quantas das vezes conseguimos nos manter com um determinado equilíbrio, mas somos confrontados por companheiros do dia a dia que, por algum motivo, escaparam, fugiram ao equilíbrio desejado e assim se comportam. O que fazermos então? Que exerçamos nós a paciência, a tolerância e a compreensão para com o nosso próximo. Nesse exercício diário, em que construindo a paz individual,
nós estaremos construindo, como nos diz Emmanuel, a paz no lar, e estaremos todos alcançando, como almejado, a paz no mundo. Boa noite a todos. Então vamos agora passar para a próxima tarefa desta noite, né? E vamos assim continuar com esse sentimento de muita alegria, de muita gratidão, né? Nós vamos fazer a prece final e na sequência nós vamos, na verdade, junto com a prece, será também aplicado o passe fluídico, né? Nós orientamos nesse momento, nós esquecermos um pouquinho a correria do dia a dia, a parte material, né? Que possamos estar com uma sintonia, todos envolvidos num só sentimento, certo? E vamos também convidar as crianças para que participem deste momento, que elas possam também ficar sentadinhas, fechar os olhos e buscar essa sintonia todos juntos. Vamos também aproveitar e deixar assim a refletir, né? A prece, nós às vezes diante da nossa imperfeição, não sabemos a grandeza do poder que ela tem, como ela pode assim nos socorrer e nos aproximar de Jesus a todo momento, nos aliviando das dores, das dificuldades, enfim, que nós possamos vivenciar esse momento da prece, mas com mais frequência no nosso dia a dia, né? Então vamos agora todo mundo nos aconchegar para prepararmos para a prece, né? Cada um da sua forma. Quem preferir pode estar apagando as luzes do seu lar, né? A fim de sintonizarmos melhor. Então vamos assim, fechando os olhos, vamos imaginarmos todos juntos, de mãos dadas. Vamos convidar e atrair através do pensamento o nosso anjo da guarda para esse momento. E na certeza de que o nosso Pai Maior está aqui presente conosco, o nosso irmão Jesus também. E assim, Senhor, vamos juntos conversar um pouquinho com todos vocês. Queremos neste momento primeiro agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento único, procurando orientações do bem, onde a Casa Caminheiros do Amor nos oferece essa oportunidade e que juntamente, junto com os espíritos amigos da nossa casa, queremos neste momento rogar a Ti que receba, que cada um de nós possamos doar, Senhor, receba de nós todo o sentimento de amor, de carinho, de afeto, de ânimo, de coragem. Retire de cada um de nós todas essas energias de luz e sabemos da grandeza do Seu poder e da Sua bondade. Transforme e faça levar através de energias e luz a todos os nossos irmãos mais necessitados. Que o Senhor consiga receber todo esse sentimento de doação que estamos nesse momento proporcionando e rogando a Ti. Adentre, Senhor, aos hospitais, leve a cada um dos nossos irmãos a calma, a esperança, a fé. Que essa mesma energia, Senhor, adentre também aos asilos, em forma de abraço, de um carinho, de um consolo a cada irmão. E assim, essa mesma luz, essa mesma energia, adentra aos lares de todos os nossos irmãos mais necessitados, que passam por dificuldades maiores, perdas de entes queridos. E assim, vamos todos imaginarmos de mãos dadas, doando tudo que está ao nosso alcance nesse momento. Envolva, Senhor, o nosso planeta Terra,
que todas as nações, cada cantinho, todos os lugares, receba de forma humilde o nosso amor, a esperança, a fé, e assim que cada um nesse momento possa, da sua forma, buscar lá dentro do seu coração aquela ajuda, aquele conforto, aquele consolo, conversando em pensamento, cada um da sua forma, com Jesus. Deixe envolver pela melodia da música, mas continue com os pensamentos e em sintonia, buscando a luz do Senhor, cada um da sua forma. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Assim, vamos finalizando a prece desta noite e permita-nos, Senhor, dizer só mais algumas palavras. Mais uma vez o nosso muito obrigada, 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 que assim seja. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas Tuas maravilhas e as bênçãos que ainda há de ofertar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Retifica minha casa com o Teu amor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu amor. A minha família
agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e as bênçãos que ainda há de ofertar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, retifica minha casa com o Teu amor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o Teu amor. A minha família é um presente do Senhor.